Nós aqui, Senhor, estamos aqui nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Pai, nossos ouvidos, para a palavra que o Senhor vai tocar o nosso irmão, o pastor Cristian, Senhor, nesse momento, Pai. Amém, amados. O pastor Everton me deu essa missão de, mais uma vez, estar compartilhando com vocês uma breve mensagem. Seria a palavra do mês, né, dos legendários, a nível mundial, eu creio, né? E a palavra para os legendários no primeiro mês do ano, mês de janeiro, é determinação, a força que nos faz avançar. O versículo remo é Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, determinação não é apenas começar bem, é continuar firme quando o cansaço chega, quando o silêncio aparece e quando os resultados ainda não são visíveis. O ano de 2026 não será vencido por homens impulsivos, mas por homens determinados, que sabem que são, em quem confiam e para onde estão indo. Quero lhe passar 3 pontos que precisam fazer parte na vida de um homem determinado. Primeiro, determinação nasce de um propósito. Homem sem propósito é presa fácil. Homens com propósito permanecem firmes, mesmo em meio à pressão. Onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29:18. Em 2026, Deus está chamando homens para viverem com direção e não apenas reação. Então, o que ele está colocando, né, que nós precisamos ser determinados, né? O tema para esse primeiro mês do ano é a determinação. São Paulo, que é o texto que é citado aqui, ele tinha um alvo. Qual que era o alvo dele? O alvo dele era se tornar semelhante a Cristo. Então Paulo, ele tinha uma meta, né? Então ele está colocando aqui que homens que trabalham com metas, homens que têm um propósito, eles vão mais longe, né? Não necessariamente aqui que todos aqui precisam ter um propósito específico, mas se vocês tiverem um dos nossos lemas, né, vá à igreja. É uma das coisas que a gente tem aprendido no Legendário, né? A gente não ensina qual igreja que você tem que ir, mas você tem que ir numa igreja. E se você estiver realmente indo numa igreja, normalmente todos os pastores, eles têm uma visão, eles têm um propósito, né? Todos os pastores têm. Então, se você estiver indo numa igreja e você ainda não tem um propósito, com certeza ali você vai receber um, né? O importante é que você saiba, nós saibamos, né, que é importante ter um propósito, né? Ter metas, né? Uma das metas como sacerdote, que é o que a gente aprendeu muito lá no Legendário, é a gente dar o nosso melhor pela nossa família, né? Então, tenha propósitos, né? Tenha metas, tenha objetivos, isso vai nos ajudar a ter um ano melhor. Número 2, determinação é permanecer e não desistir, né? Desistir não combina com quem confia em Deus. A perseverança transforma processos longos em testemunhos poderosos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tiago 1:12. 2026 será um ano em que muitos vão parar no meio do caminho, mas os determinados chegarão até o fim, né? A caminhada cristã, eu gosto muito de citar isso, algo que eu aprendi, assim eu creio, né? A caminhada cristã, ela não é comparada a uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona com barreiras, né? Então ninguém precisa ter pressa de cruzar a linha de chegada. Até porque se algum de nós aqui pudesse cruzar a linha de chegada sozinho, né, já estaria cometendo um erro, né? Porque o objetivo é a gente cruzar a linha de chegada juntos, né? É a gente estar todo mundo juntos. Então a caminhada cristã, a caminhada com o Legendário número 1, não é uma caminhada de aceleração o tempo todo, de quem cruza a linha de chegada em primeiro lugar, mas é uma caminhada de permanência, né? Deus espera que a gente possa permanecer, né? Jesus Cristo, o Legendário número 1, ele falou no Evangelho de João, capítulo 15, que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas.
E as varas que permanecem ligados a Ele vão dar muito fruto. Então esse é o segredo, é permanecer. E para permanecer, eu vou precisar andar no caminho dele. O caminho dele é um caminho estreito, a palavra de Deus diz, né? É um caminho onde muitas vezes nós vamos dizer não para as nossas vontades e sim para a vontade dele. E aqui ele está colocando o texto de Tiago 1,12, né? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, né? Porque depois ele vai ter direito a uma coroa de glória. Então as provações vêm, as tentações vêm, as armadilhas vêm, os desafios vêm, mas nós precisamos enfrentá-los, né? Não adianta fugir, não vai resolver. Eu sempre gosto de brincar, né? Quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia e conhece a história de um personagem chamado Jonas, a gente costuma dizer, eu já sei o final da história. Porque quem conhece a história do Jonas já sabe o final da história. O final da história é que mesmo tentando fugir, ele precisou acabar voltando atrás. O próprio Deus deu um jeitinho, né? E ele precisou cumprir o propósito, a missão que ele tinha, né? Que no caso era pregar o evangelho numa cidade chamada Nínive. Então, tentar fugir desse caminho do legendário número 1 não vai resolver nada, né? Nós precisamos permanecer. Se eu tentar fugir ali na frente, Deus vai fazer alguma situação para que eu retorne. Só que o problema do retornar é que eu vou ter que começar, às vezes, tudo do zero. E algumas coisas que eu já tinha conquistado, algumas coisas que eu já tinha construído em Deus, muitas delas se perdem. E eu vou ter que recomeçar tudo de novo. E esse recomeçar tudo de novo, às vezes, é muito doloroso. Eu falo isso de experiência própria, né? Porque eu já precisei recomeçar algumas vezes também. E por último, determinação se fortalece na dependência de Deus e não na força humana. Isso fala da graça divina. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O homem determinado precisa aprender quando lutar, quando esperar, quando se ajoelhar, quando permanecer fiel, mesmo em meio à tentação. Continuem, mesmo quando ninguém aplaude. 2026 não será apenas mais um ano, será um ano de posicionamento. Deus está levantando homens que não negociam princípios, não abandonam a sua casa e não desistem da fé. Determinação é decidir hoje e permanecer fiel amanhã. Então, o último ponto aqui fala sobre a dependência, né? O homem que segue a Deus, ele precisa aprender a dependência de Deus, né? Ele cita aqui o texto de São Paulo aos Filipenses: tudo posso naquele que nos fortalece. Através de Deus eu posso todas as coisas, mas sem a ajuda dele, eu garanto para vocês, a gente não consegue não. A gente não consegue. A gente pode até se achar forte, mas a gente consegue ir até um certo ponto. Chega uma hora que não dá mais. E Deus, ele nos leva muitas vezes até o nosso limite para a gente pedir ajuda, né? E a gente reconhecer: Senhor, até aqui eu consegui chegar, mas daqui para frente. Assim, existem momentos na nossa vida que só com a ajuda dele, né, nós vamos conseguir. Então, que esse ano seja um ano onde a gente entenda sobre dependência, a importância de depender dele. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, é do jeito dele. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Cabe a nós se submeter aos seus comandos e permitir que ele construa em nós o que ele deseja construir nesse ano de 2026. Amém? Amém. Então essa é a mensagem para todos nós. E vamos estar orando, né? Vamos. Para que Deus nos ajude a ser esses homens determinados. Amém. Amém?